Meus irmãos, quero saudar a todos os irmãos nesta tarde com a paz do Senhor. Os irmãos que são ouvintes nesse momento. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a honra e glória do Senhor, para participarmos mais uma vez da nossa escola bíblica dominical. Bom é aprendermos a palavra do Senhor, né? Hoje, com essa situação a qual vivemos, muitas igrejas ainda com suas portas fechadas, mas o aprendizado da palavra esse não pode deixar de ser feito, amém, irmãos? Neste momento eu quero te convidar, você que está ouvindo aí pela sua casa, pelas redes sociais, eu quero te convidar nesse momento para nós fazermos uma breve oração. Em seguida nós vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus, amém? Neste momento você aí na sua casa, ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, neste momento, a qual estamos reunidos, Senhor Deus, aqui, meu Pai, para mais uma vez podermos falar um pouco mais da Tua Palavra. Senhor Deus, alcança as vidas de cada um neste momento que ouve e que vai ouvir o ensino da Tua Palavra. Quero te agradecer por esta oportunidade que nos é concedida. Quero te agradecer por tudo, Senhor, e quero te pedir que através do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, nos agraciar neste momento. Abre nosso entendimento para a Tua Palavra, Senhor. Cada palavra mencionada aqui venha ser somente na direção do Espírito Santo do Senhor. Deus amado, que neste momento o Senhor possa, Senhor, meu Deus, meu Pai, que Ele tomar as nossas vidas e fala conosco, nós te pedimos neste momento, através do ensino da Tua Palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, irmãos, aqui neste momento, estamos aqui reunidos, como eu disse, para falarmos um pouco mais da Palavra do Senhor. A nossa lição de número 7, o texto áureo está registrado lá em Efésios 2, versículo 14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Nossa verdade prática diz dessa forma: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe está registrada lá em Efésios 2, versículo 14 ao 19. Você que não tem revista pode acompanhar na sua Bíblia. Abra aí na carta aos Efésios, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 14 até o 19. Você que tem sua revista, acompanhe na sua revista aí, em nome de Jesus. Versículo 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Vamos dar início aqui então, irmãos, na nossa introdução. A introdução da nossa aula diz dessa forma: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo escreveu, lá em Efésios 2, versículo 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13,
Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então, os irmãos que acompanharam a lição sabem que na lição anterior se falava da condição que os gentios estavam vivendo. Já agora nessa, nós vamos falar sobre o que aconteceu após isso, como foi a situação do povo gentil após a morte salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual foi a mudança que trouxe na vida das pessoas gentis? Quem eram os gentios? Gentios eram todos aqueles que não eram da linhagem judia, né? Esses eram os gentios. Nós somos gentios, mas pelo amor de Cristo, hoje nós temos participação na promessa da salvação eterna sobre as nossas vidas. Amém? O primeiro tópico diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Capítulo 2, versículo 14 e 15. O subtópico diz assim: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Aqui, irmãos, nós vemos que já nessa parte nos mostra que a própria construção que foi feita do templo, que havia no templo, dava uma divisão que somente quem tinha acesso para a parte interna do templo era o povo judeu. O povo gentil não tinha acesso atrás dessas paredes que havia no templo. Bem? Então, literalmente falando, nós vemos que já no templo havia uma divisão para os judeus e para os gentios. Vamos aqui. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então nós vemos que havia um extremismo, os judeus eram muito extremos nessa situação de divisão de quem poderia ter acesso ao templo. Né? Você vê que até na construção já havia uma parede que dividia, mas essa divisão não era só em termos materiais, mas era em termos religiosos também. Já que falamos que Paulo permitiu que um grego adentrasse o templo, vamos leia comigo aí, você que tem sua Bíblia, abra sua Bíblia em Atos 21, Atos dos Apóstolos 21, capítulo 21, versículo 28 ao 30. Atos 21, versículo 28 ao 30. Vamos ler essa passagem onde mostra Paulo permitindo um grego adentrar o templo. Versículo 28, que diz assim: clamando varões israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disto introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Então aqui nós vemos
que o povo viu que o povo, na verdade, Paulo pegou este grego, adentrou o templo, essas paredes onde não podia passar, e Paulo permitiu isso. Mas Paulo fez isso, irmãos, já para mostrar que a obra de Cristo não era somente para os judeus, mas para todo aquele que acreditava em Cristo, todo aquele que recebia o evangelho da salvação, ele tinha condições sim de ter acesso a Deus, mesmo do templo, ele poderia ter este acesso. E aqui nós vemos que as pessoas já contra Paulo, no versículo 28, ele diz que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. Então nós vemos aqui que o povo incitou as autoridades mostrando o que Paulo tinha feito. Mas na verdade Paulo estava fazendo com que o evangelho fosse propagado à vida deste homem de Éfeso. Amém, irmãos? Vamos além. Tópico 2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Depois vamos ler Hebreus 10, 19. Vemos aqui, irmãos, como eu disse no início, a divisão não era somente uma coisa literalmente falando no templo, mas sim espiritual também. Os judeus não tinham a visão que a salvação poderia ser estendida a todos aqueles que recebessem o evangelho. Nós vemos que existia uma barreira tanto material quanto espiritual. Por que material? Porque não era somente, materialmente falando, não só era o templo, mas os judeus também não tinham contato, não queriam contato com quem fosse gentios, quem fosse de outras, que não fosse judeu naturalizado, que não fosse um judeu natural. E isso trazia também a divisão espiritual. Por quê? Porque os judeus, eles tinham acesso, eles tinham os seus ritos, os seus pactos, e eles consagravam ao Senhor, ofereciam sacrifícios ao Senhor, mas eles não viam, eles não entendiam, eles não aceitavam que os gentios tivessem essa liberdade também de buscar a Deus. Mas aqui nós vemos que através da morte de Cristo na cruz do Calvário, essa barreira, tanto a espiritual quanto a material, ela foi rompida, ela foi derrubada. A morte de Cristo não foi somente para os judeus, mas foi sim para que todo aquele que ouvisse o evangelho, cresce no evangelho e aceitasse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Bem? Vamos ler aqui Hebreus 10, 19. Você na sua casa pode acompanhar aí conosco, Hebreus 10, versículo 19. Vamos ver o que fala sobre isto. Hebreus 10, 19, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, no momento que Jesus, irmãos, teve a sua morte salvífica, o seu sangue foi derramado, ele nos deu o direito de ter um livre acesso ao Pai. Nos deu esse direito. Hoje nós não precisamos que pessoas ofereçam sacrifícios pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Não precisamos disso, não precisamos que um homem mate animais para que haja um sacrifício para o Senhor em prol dos nossos pecados. Hoje nós podemos consagrar as nossas vidas, podemos nos pôr de joelho,
podemos buscar ao Senhor com livre acesso. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Isso também já nos mostra que quando o véu do templo se rasga, isso já nos mostra, simbolicamente falando, o livre acesso, porque o véu que se rasgou era do lugar santo dos santos. Então, quando se rasga o véu de alto a baixo, simboliza que o próprio Deus abriu o espaço e nos deu o livre acesso para que fôssemos direto ao Senhor, tivéssemos livre acesso direto ao Pai. Hoje eu e você nos colocamos de joelho, oramos, falamos com o Senhor, choramos na presença dele e ele com certeza está ouvindo o nosso clamor. Amém? Vamos lá. O conceito da lei dos mandamentos. Vamos falar um pouco sobre qual é esse conceito. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Por que lei mosaica? Mosaica deriva das leis de Moisés, né? Mosaica porque vem de Moisés, tá? Qual seria essas leis? A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, tá? Por isso que é tripartida, vem dessas três leis. Que, na verdade, são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Então, a lei civil mostra o povo de Israel como cidadão em si, um homem cumpridor dos seus direitos e deveres. Era uma nação, então eles faziam parte de uma nação como cidadãos. Então, isso é uma lei civil, assim como nós hoje somos homens e mulheres, nós temos os nossos compromissos e direitos com as leis dos homens, com as nossas no lugar que moramos, que trabalhamos. Então isso é uma lei civil, porque somos cidadãos, tá? A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, tá? Então aqui nos mostra a lei moral, ou seja, se fala da moral do homem, nós do nosso caráter, tá? Mas isso, irmãos, isso é um padrão de uma conduta que nós cristãos devemos ter. Nós temos um padrão de homem e mulher cristão, de homem e mulher que tem uma vida religiosa, que crê em uma fé, que profere uma fé. Mas isso também, irmãos, como padrão, não nos garante a nossa salvação. Vamos entender um pouco sobre isso. Efésios 2. Vamos lá, vamos voltar na carta aos Efésios. Só que na carta aos Efésios, só que lá no capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9, para entendermos um pouco sobre isso. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós vemos aqui, irmãos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós vemos aqui, irmãos, que está se falando porque pela fé nós somos salvos pela fé. Por quê? Porque pela fé nós cremos numa salvação, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, irmãos, a nossa salvação é dom de Deus, é preparado para nós, tá? Que aí vem depois, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a nossa salvação, irmãos, não está baseado no que fazemos, não está baseado se nós somos pessoas que oramos muito, que ajudamos muito, não está baseado nisso, porque o homem nisso, ele pode deixar que a glória entre para si, e sendo que a glória não é nossa, a glória é do Senhor, exclusivamente de Deus, amém? Vamos lá. A lei cerimonial é citada
como sendo a circuncisão ou sacrifícios, comida e bebida. Então, a lei cerimonial está baseada na circuncisão que os judeus faziam, estava baseada nos sacrifícios que eles ofereciam, sacrifícios de animais, tá? Que queimava incenso, então isso eram os sacrifícios. Na comida, porque as comidas também, eles tinham a comida e a bebida quando eles consagravam ao Senhor. Tá? Dias de festas, porque os judeus tinham seus dias de festas, que é a festa da lua nova e os sábados, festa dos sábados. Tá? Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então, irmãos, o povo gentil, essas leis, o povo gentil, até por não conhecer, ou até porque não fosse permitido que eles tivessem um acesso a essas leis civil, moral e cívica, tá? A lei civil, a lei moral, tá? Então, até por eles não ter esse acesso a isso que não era permitido a eles, irmãos, então, lógico que eles não tinham essas práticas de praticar essas leis, esses sacrifícios que eu disse aqui, eles não tinham acesso a essas festas da lua nova, tá? Que era uma festa praticada todo primeiro sábado do mês, me fala a memória, tá? Então, eram situações que somente os judeus tinham acesso, e isso fazia uma divisão. Eles não tinham acesso a isso, eles não sabiam nem como é que fazia, ok? Então, vamos lá. Então, esses ritos identificavam a posição do povo judeu, e essas leis identificavam eles. Eles são judeus, quem via de longe identificava eles por essas três leis que eles serviam: a lei moral, a lei cívica, tá? E a lei religiosa, tá? Então eles eram reconhecidos por isso. Vamos aqui. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Está lá em Mateus 5:17. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Quero ler com os irmãos aqui. Vamos ler em Mateus 5:17. Mateus 5:17. 5:17, tá? Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas para cumprir. Então Jesus veio para se cumprir, irmãos, toda a lei. Só que não poderia, Jesus, ele veio para se cumprir, mas o evangelho, a palavra de salvação que Jesus trouxe, não poderia ficar restrita somente aos judeus. Teria que ser estendida, tá? Teria que ser alcançar outros povos. Vamos aqui. Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7:27. Tá? Leia comigo aí, Hebreus 7:27. Diz assim: que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Então nós vemos que Jesus, ele foi o sacrifício único, o sacrifício que cobriu todo o tipo de sacrifício que os sacerdotes faziam. Detalhe, como nós já lemos aqui no versículo 27, que os sacerdotes ofereciam sacrifício primeiramente por si mesmos, pela sua família, por ele,
depois ele oferecia sacrifícios pelo povo. E Jesus aqui, irmãos, na morte de Jesus, na morte salvífica, na sua ressurreição, ele cobriu tudo isso. Se cumpriu isso e cobriu isso. Esse sacrifício alcançou as nossas vidas, tá? Vamos lá. De modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então, aqui nós vemos que com o sacrifício de Cristo, esses rituais que os sacerdotes faziam, de oferecer sacrifício por si mesmo, pela família, pelo povo, matando animal, clamando a Deus com esse sacrifício, queimando incenso, tá? Tudo isso foi oferecido, tudo isso, irmãos, foi coberto com o sacrifício de Cristo, que resultava em separação entre os judeus. Por quê? Isso era uma das separações que trazia dos judeus com os gentios, porque os gentios não faziam esse tipo de ato. Então, quando Jesus morreu na cruz, fez com que todo esse tipo ritualístico deixasse de ser necessário, deixasse de ter essa necessidade, tá? Vamos ler aqui um pouco sobre esses sacrifícios. Vamos ler aqui em Êxodo 29, versículo 10. Fala um pouco sobre esses sacrifícios, irmãos. Êxodo 29, vamos lá no começo, que é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 29, olha, vamos ver aqui, 29, versículo 10, que diz assim: E fará chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Isto aqui, irmãos, está falando sobre um pouco do que era esses sacrifícios. O título do capítulo 29 diz assim: o sacrifício e as cerimônias de consagração. Então, isso aqui, o capítulo 29 está falando sobre esses sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes, tá? Vamos aqui. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Vamos aqui entender um pouco sobre isto aqui, irmãos. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Então, a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada. A partir daí, irmãos, nós vemos que Jesus estava trazendo uma paz entre judeus e gentios. O que Jesus estava pregando e queria que tivesse seria essa paz, que todos pudessem entender, tanto judeus quanto gentios, que todos tinham direito à salvação. Vamos ler aqui o conceito bíblico de paz. Vamos entender o que biblicamente, alguns exemplos bíblicos nos mostram sobre a paz que Cristo quer para as nossas vidas. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Atos 24, versículo 2 e 3. Atos 24, vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Vai falar sobre um homem chamado Tértulo, tá? Atos 24. Diz assim no versículo 2 e 3. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Aqui, irmãos, está se falando sobre este homem chamado Tértulo. Ele era um orador, ele era um homem que tinha condições de falar em grandes povos, no meio de grandes multidões, um orador.
E esse Félix era um governador. Só que na verdade aqui Félix ele estava com Paulo. O apóstolo Paulo estava preso. E se nós olharmos um capítulo antes, nós vamos ver que Paulo estava sendo acusado. E se olharmos um pouco antes, nós vamos ver que pessoas estavam querendo matar Paulo. E aí, então, Paulo foi mandado a este governador chamado Félix, tá? E chegando lá, esse Félix, ele então chama este homem chamado Tértulo, chamaram este homem chamado alguns homens que levaram este homem chamado Tértulo, e este homem Tértulo, ele se apresenta ao governador Félix e ele mostra. Nós vemos que quando ele diz esses versículos, ele está procurando uma paz com esse governador. Ele mostra, ele diz o quê? Que este homem chamado Félix, ele fez grandes benfeitorias ao povo. Ele quer uma paz com esse governador. Ele não quer chegar trazendo diretamente acusações contra Paulo. Ele está buscando uma paz primeiramente, tá? Com este homem. E aí entra a descrição de boas relações, uma paz. Esse Tértulo estava buscando boas relações com o governador chamado Félix, e isso trazendo boas relações, ele teria paz com esse governador. Então aí se fala de boas relações, relações entre pessoas, relações entre governantes, tá? Vamos aqui ainda. Do fim de um conflito. Lucas 14:32. Né? Evangelho de Lucas. Vamos aqui falar sobre um outro tipo de paz. Lucas 14, versículo 32, que diz assim: de outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Aqui nós vamos ver, é uma parábola que Jesus proferiu, falando sobre prudência. Sobre providência. Tá? Então, se nós lemos alguns versículos antes, nós vamos ver que ele fala sobre algumas situações. Por exemplo, aqui no versículo 27, diz assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está se falando sobre prudência para servir a Cristo. Tá? O versículo 30, dizendo assim: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Aqui está se falando de homens que iriam guerrear. Jesus trazendo um exemplo de homens que iriam ter guerras, mas uma providência primeiro. De que forma? Será que com 10.000 eu venço essa guerra? Ou o outro que ainda está longe, ele tem a prudência de mandar embaixadores buscando a paz antes da guerra. Então, está se falando aqui de uma paz para que não se tenha um conflito. Tá? Vamos aqui além. Do estado de tranquilidade. 1 Reis 4:24. Aqui está se falando sobre o rei Salomão. Se os irmãos leem lá em 1 Reis capítulo 4, versículo 24. Vamos ver falando sobre Salomão, que após ele, logo no início do seu reinado, sabemos que o pai de Salomão, Davi, foi um homem de muitas guerras. Guerreou muito tempo, muitos anos. Mas Salomão, após assumir esse reinado, ele viveu tempos de paz. Foi um homem que ele procurava fazer acordos políticos para que não houvesse guerra, ou seja, paz entre as nações. Era o que Salomão queria. Ele não queria viver tempos de guerra como seu pai viveu, ele queria viver tempos de paz. Então ele fazia acordos políticos, procurava acordo com as nações. E isso se fala do estado de tranquilidade. Salomão não queria viver como seu pai Davi,
que viveu tempos de guerra, de grandes aflições, de grandes de grandes decisões para guerras. Ele queria viver em tempos tranquilos, tempos de paz, tá? E também de uma qualidade espiritual, que é Gálatas 5:22. Vamos ler aqui, falar um pouco sobre este versículo de Gálatas 5:22. Fala sobre de uma qualidade espiritual. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então isso aqui está falando sobre os frutos do Espírito. E nós, irmãos, para termos uma qualidade de vida espiritual boa, precisamos ter uma paz. Precisamos viver em paz. Precisamos gozar de um amor pelo próximo, de um amor a Cristo, de um amor à obra. Precisamos ter uma paz na nossa vida espiritual, viver em paz com os nossos irmãos, viver em paz com uma liderança, viver em paz dentro dos nossos lares, tá? Então, aqui está se falando desse tipo de paz. Vamos aqui, continuando. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses, vamos ver o que o apóstolo fala aqui na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, então pelo sangue de Cristo, irmãos, a paz nos é concedida, nós temos direito uma paz espiritual, uma paz conosco mesmo, tá? Porque que isso? Porque nos reconcilia com Cristo, nos traz uma reconciliação com o Senhor. Vamos além. Cristo é o motivo da nossa paz. Subtópico 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Então, irmãos, a partir do momento que nós, sendo gentios, aceitamos Jesus, vivemos em Cristo, temos a nossa certeza de uma salvação em Cristo. Então nós vivemos com a certeza de que Cristo é a nossa paz. Que a nossa paz que nós vivemos, que nós temos ela porque Cristo é a nossa paz. Cristo morreu na cruz com sacrifício salvífico para que nos desse condições de termos paz com Ele e por Ele. Amém, irmãos? João, lá em João 14, 23, 27, vamos ver o que diz lá no Evangelho de João 14. Evangelho de João, capítulo 14, 23 ao 27. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz minha paz vos dou. Não vou-la dou
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, estamos debaixo da paz de Deus. Não turbe o vosso coração, que nós não devemos nos perturbar, nos incomodar, porque a paz que Jesus nos dá aqui, no versículo que diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, a paz de Cristo, ele está nos afirmando que a paz dele está sobre nós. Não como a paz que o mundo nos quer dar, mas uma paz, e essa paz que o mundo nos oferece, ela é temporária. Mas a paz de Cristo, ela é eterna sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo. E por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade, a igreja. Então, a partir desse ato, começou a se formar a igreja de Cristo. Começou a se formar a igreja que hoje eu sou, que você é, a igreja que fazemos parte, através desse ato de Cristo. Antes havia hostilidade, ou seja, havia inimizade entre os judeus e os gentios. Hoje a mesma paz, o mesmo evangelho que pode ser pregado aos judeus, o mesmo Deus que os judeus servem, nós podemos e devemos servir. Amém? Em algum acordo firmado entre os homens. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita e a etnia e a classe social desapareceram. Então aqui nós vemos, irmãos, que o ato de Cristo terminou com tudo isso, tá? Não tinha circuncisão ou incircuncisão, porque foi em Cristo que se fez um novo povo, tá bom? Não teve acepção de pessoas, não teve uma etnia diferenciada, tá? Vamos aqui. Tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Tá? Diz assim: o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Tá? Então, por causa da reconciliação, tá? A inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens, essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Vamos além. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Tá? Vamos ler aqui Hebreus, falar um pouco sobre esse ato de crucificação. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Então aqui nós vemos que está se falando sobre a morte de cruz, irmãos. Os irmãos têm uma noção, essa morte de cruz era oferecida somente a criminosos, irmãos, era oferecido a criminosos muito perigosos, ou criminosos, irmãos, ou pessoas que fossem rebeldes, pessoas que fossem contra as leis romanas, tá? Era uma morte muito, muito dolorosa, que durava horas, então era uma morte muito horrível,
né? E Jesus passou por isso, tá bom? Aqui diz mais um pouco sobre essa morte, essa sentença de morte que era a crucificação. Diz assim: o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Está registrado lá em Marcos 15:15, tá? Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Está lá em João 19:7. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, aqui está se falando um pouco sobre como era isso, né? Antes da morte, antes da pessoa ser crucificada, conhecemos bem sobre isso que aconteceu com Jesus. Havia os açoites, tá? Os chicotes, haviam pontas de ossos ou pontas de chumbo, né? Nas pontas dos chicotes, quando se chicoteava a pessoa, muitas das vezes se rasgava a carne, tá? Então meus irmãos, então aqui vamos começar pelo terceiro tópico, tá? Que diz assim: pela cruz reconciliados com Deus num corpo, tá? Que diz assim: o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então, irmãos, a morte de Cristo na cruz, porque muitas das vezes nós podemos questionar o porquê que foi uma morte em cruz. Porque através disso, irmãos, através dessa morte de crucificação, primeiro porque nos traz uma certeza, né, de uma reconciliação, né, com Deus, tá bom? E também porque nós vamos ver aqui, como diz no subtópico 1, que diz assim: Cristo se fez maldição por nós. A pessoa que era morta em cruz, irmãos, era uma pessoa vista como uma pessoa maldita, era uma maldição. Vamos entender um pouco aqui, tá? Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Então a pessoa, ela não era somente vista como uma pessoa maldita, mas era também vista como uma pessoa humilhada, certo? Além da maldição, além de ser vista como uma pessoa que era uma pessoa maldita, também ela era humilhada. Vamos entender um pouco por que também tinha esse fato da humilhação, tá? A morte era um sinal de humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Então, isso está registrado lá em Marcos 15, versículo 15. Então, a morte, a pessoa era presa, a pessoa, antes de ser crucificado, ela passava por um açoitamento, né? Recebia várias chicotadas, tá? Esses chicotes não eram simplesmente os chicotes de couro, mas eles eram chicotes específicos para essas pessoas que fossem passar por esse tipo de morte, que eram chicotes com pedaços de ossos na ponta ou chumbo. Esse chicote, quando batia nas pessoas, eles poderiam até mesmo rasgar a carne da pessoa, tá? Expondo muitas das vezes, né? Fazendo grandes cortes na pessoa que era chicoteada, tá bom? Então, e em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Nós sabemos que Cristo, irmãos, ele passou por isso. Ele passou por esse sistema do açoite, pegaram uma coroa formada de espinhos, cravaram em sua cabeça, perfurando a sua fonte, tá? A sua fonte e na nuca e na testa, certo? Só que isso, irmãos, não era somente colocada. Eles também tinham um costume, os soldados tinham um costume de, isso não foi somente, eles tinham um costume de bater na pessoa, como diz na palavra que eles bateram em Jesus. Por que o ato de bater na cruz? Não somente porque bater, mas porque quanto mais
colocava a cruz, quanto mais se batia e forçava, mais esses espinhos entravam na carne da pessoa. Então isso era um outro processo que Jesus teve que passar, tá? E além disso, carregar o madeiro até o local onde ele fosse crucificado, certo? A morte de cruz demorava algumas horas, não era assim, pendurou e a pessoa morre, não. A pessoa levava algumas horas para morrer, outros mais, outros menos, certo? Era uma morte por asfixia lenta, porque a pessoa ficava pendurada e os seus pulmões ficavam comprimidos, certo? E no caso de Cristo, ainda os seus pés foram cravados também. Então, no momento que Cristo estava pregado ali, ele, por alguns momentos, até mesmo para se falar, porque com asfixia, ele não somente com ele, mas nós temos aí o caso de dois ladrões também que estavam, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então, a pessoa, para procurar um pouco de fôlego, para ter os seus, para aliviar um pouco da pressão que tinha em seus pulmões, a pessoa fazia força nos pés, Cristo fazia força nos pés que estavam cravados também ali. Então, isso também lhe trazia muita agonia e muita dor, não somente no seu corpo já dilacerado pelo chicote, mas também lhe trazia muitas dores nos pés que estavam cravados. Então, isso foi, essa morte de cruz lhe trazia muita agonia, humilhação. Por que humilhação? Porque a pessoa que passava por esse tipo de condenação era uma pessoa tida como uma pessoa rebelde, um criminoso muito perigoso. Então, no momento que ele caminhava com a sua cruz sobre as suas costas, além de ele estar chicoteado, ainda tinha o peso do madeiro sobre ele. E as pessoas escarneciam dele. As pessoas jogavam coisas sobre as pessoas. Nós vemos, e ainda um detalhe, no momento, isso nos mostra até Jesus mesmo, no momento com o seu corpo fragilizado, muitas horas, sofrendo açoites, sofrimento, falta de água. Jesus sofreu muito. Então, no momento que ele caminhava com o madeiro, logicamente, ele também estava em um corpo humano. Ele sentia dores, sentia fraquezas. Ele caminhando, ele caía com o madeiro, como nós vemos como a palavra nos mostra, que no momento que ele cai, aparece um homem chamado Simão Cirineu e o ajuda a levantar com essa cruz. Só que esses tombos que ele levava no momento que ele caía, também lhe machucava as suas pernas, os seus joelhos. Então isso, irmãos, isso foi o sacrifício de Cristo. Este foi o sacrifício que Jesus teve. Por quê? Porque teria que passar por isso, para que nós possamos, para que houvesse esse algo chamado reconciliação entre homem e Deus, Deus e homem, tá, irmãos? Então, Jesus passou por essa situação toda, bem? Vamos aqui, quero ler aqui com você em 1 Coríntios, falando sobre o fato da morte em cruz ser algo escandaloso e loucura para os gentios. Vamos lá. 1 Coríntios 1:23, que diz assim: mas nós pregamos a Cristo, ou seja, que o apóstolo Paulo está falando, mas nós, Paulo está se incluindo nesse nós, porque nós vemos que não está no singular, está no plural, nós, apóstolo Paulo, a humanidade, eu, você, pregamos a Cristo, tá? Crucificado, que é escândalo para os judeus. Para os judeus, irmãos, um judeu ser condenado à morte por crucificação, tá? Era um escândalo muito grande. Era uma coisa inimaginável. Eles não viam, eles não tinham isso para eles era uma coisa que eles nem sequer pensavam, tá? E loucura para os gregos. Então nós vemos que para os gregos eram gentios. Então para eles ver um judeu sendo crucificado, irmão, era uma loucura.
Era uma coisa impensável, tá bom? Isto o apóstolo Paulo falando, tá? Vamos além. Vamos ler também aqui, falando ainda sobre um pouco sobre isso. Apesar disso, Cristo suportou a agonia, a harmonia, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Vamos ver aqui o que diz em Gálatas 3, versículo 13. Ainda entrando nesse assunto, tá? Vamos aqui, Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todos que eram pendurados em um madeiro, todos que passavam pela morte de cruz, eram considerados como malditos, irmãos. Amém? E Jesus se fez maldito por mim e por você. Amém? Vamos lá. Reconciliação pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nossa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, ministério da reconciliação. Então aqui nós vemos reconciliados pela cruz. A morte em cruz foi que, como eu posso colocar isso, se fez como que um selo, um algo que nos garante a reconciliação de Deus e o homem, tá bom? Vamos além. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. Então aqui nós vamos dividir isto aqui em duas partes, irmãos. Primeiramente, por que vertical? Por que vertical? Porque havia uma inimizade, tá? Havia uma inimizade aqui de judeus e gentios. O povo, mesmo que oferecendo sacrifício, ainda não, havia uma inimizade de judeus e gentios. A humanidade, havia uma inimizade entre homem e Deus, ou seja, Deus e homem, vertical, tá? Havia essa diferença. E essa morte de Cristo trouxe uma união com o homem e com Deus, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, ou seja, lá no versículo 14 da nossa leitura oficial, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então aqui, irmãos, está se falando da inimizade entre gentios e judeus. Jesus derrubou essa parede, colocou por terra essa parede, tá, com a sua morte salvífica, tá bom? Então aqui está se falando de uma reconciliação entre os homens. Não haveria mais isto de porque eu sou judeu e porque você é gentil. Não, todos teriam direito à reconciliação com Deus, tá? De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas, ou seja, a inimizade de Deus com o homem e a inimizade de judeus e gentios, tá? De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados ao madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz.
gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Hoje nós podemos abrir as nossas bocas e dizer: nós somos o povo de Deus. Nós somos a família de Deus, a Igreja do Senhor. Por quê? Por causa da salvação que Cristo nos comprou através da sua morte salvífica. Por isso que dizemos que o sangue de Cristo nos comprou, tá? Porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz para que tivéssemos direito à salvação. Vamos finalizar aqui, irmãos. A nossa conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, nós vemos que Jesus, tudo que fez foi uma obediência a um plano divino. Deus já tinha formado esse plano para que a humanidade se formasse um só povo, o povo de Deus. Nós fazemos parte desse povo. Eu e você, pelo amor de Cristo, ele se fez homem no meio dos homens, passou por tudo, como eu disse, sobre a morte salvífica, para que tivéssemos hoje o direito de dizer que nós somos a Igreja de Cristo. Amém, irmãos? Nessa noite eu quero te agradecer, você que tirou um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Você que puder nesse momento, faça uma oração para darmos o término nessa noite da nossa lição de número 7. Amém? Oremos. Ore comigo neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite queremos te louvar e te agradecer por esta aula, Senhor, que nos mostrou o grande amor de Cristo pelas nossas vidas. Nos mostrou, meu Deus e meu Pai, o quanto foi importante esse plano divino que o Senhor tinha sobre as nossas vidas, Pai. O teu Filho amado, Jesus Cristo, cumpriu esse plano, meu Deus e meu Pai, na íntegra, para que hoje possamos dizer que nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Deus, te louvamos e te agradecemos, crendo na vitória da Igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu deixo a paz a todos os irmãos. Amém?